Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã. Bom dia. Agradeço ao senador Paulo Paim e demais senadores pela oportunidade de estar aqui representando a Auditoria Cidadã da Dívida. Eu tenho uma apresentação e gostaria de iniciar primeiro falando de onde vêm essas ideias para esse tipo de reforma, que o próprio governo às vezes usa o argumento de que todos os países estão fazendo reformas como essa. A gênese vem do mercado financeiro, porque essa é a linha. A gente tem que entender quem está sendo beneficiado com esse modelo de reforma. É o mercado financeiro. E por que essa é a linha? Isso vem do BIS, e pouca gente fala do BIS, não é? Que comanda esse modelo de negócio que está sendo aplicado no mundo todo. Eu não vou ter tempo de explicar, tem um link ali, essas apresentações vão ficar todas disponíveis. Na Câmara, não prevaleceram os argumentos técnicos. Nós esperamos, sinceramente, que aqui no Senado seja aprofundado, e assino embaixo do que o senador Flávio Arnes falou, o Paulo Clias também falou, da necessidade de prorrogar por mais tempo, senador Tasso Gereissati. A responsabilidade do senhor é muito grande e é preciso aprofundar o conhecimento das consequências dessa reforma. Ela tem diversas inconstitucionalidades, ela destrói os alicerces da Seguridade que nós conseguimos construir em 88, desconstitucionaliza regras, fere a vedação do retrocesso social, ofende gravemente o princípio da segurança jurídica, gera graves consequências sociais, econômicas, financeiras e patrimoniais, fere o princípio da transparência, faltam estudos. Esses estudos que foram apresentados até agora pelo governo são superficiais, questionáveis em diversos pontos, e quando a gente questiona, não vem a resposta. Representa imenso dano à economia do país. Quando o ministro Paulo Guedes fala que ele vai economizar 1 trilhão, é 1 trilhão que está sendo submetido da economia. É 1 trilhão que vai parar de girar nos 80% dos municípios brasileiros que dependem desses benefícios. Ela descumpre os artigos 113 e 114 do ADCT, introduzidos pela emenda 95 recente. Por quê? Deixa de apresentar o cálculo do dano à economia do país e demais tributos incidentes sobre o consumo que deixarão de ser arrecadados. Ignora o fato de que o modelo da Seguridade Social Solidária e Universal, conquistado em 88, tem se mostrado altamente sustentável, com sobras de dezenas de bilhões de reais, e deveria ser aprimorado para ampliar o alcance social e econômico, não só melhorando as medidas protetivas e benefícios, mas melhorando as finanças, mediante o combate à sonegação, cobrança de dívidas bilionárias, porque não é só a Transbrasil que deve para a Seguridade Social, não. Bancos devem, grandes empresas, grandes mineradoras, que só largam o dano ambiental para nós, devem muito. Então, fim das benesses tributárias, desonerações injustificáveis, isenções, anistias e outras medidas relacionadas à gestão de recursos. Ignora o fato de que até 2015... a arrecadação das contribuições sociais previdenciárias previstas no artigo 195 foi mais do que suficiente para a totalidade das despesas com previdência, assistência e saúde, e sobraram dezenas de bilhões de reais, tá? E por que a partir de 2016 que só as contribuições pararam de ser suficientes? Por causa da crise fabricada pela política monetária, que empurrou milhões de empresas à falência, milhões de brasileiros e brasileiras ao desemprego. Empresa quebrada não paga. Desempregado e informal também não. É aí que está o problema. E não no gasto da Seguridade Social. Ignora o fato de que possuímos 4 trilhões, mais de 4 trilhões líquidos em caixa. Esse discurso do déficit todos os dias nos jornais é paralisante. A população fica encurralada. Ora, se não tem dinheiro, fazer o quê? Temos muito dinheiro, mas o próprio governo diz:
esse dinheiro aí, que está no caixa do Tesouro, que está no caixa do Banco Central, que está em reserva, só pode ser gasto com dívida. Foca exclusivamente no corte de despesas com a Seguridade Social, quando o problema está claramente na queda de arrecadação em decorrência do cenário de crise produzida pela política monetária do Banco Central. É nula, porque fere cláusulas pétreas que limitam o poder de emenda do Congresso Nacional. Então, ela tem que ser rejeitada. E tem que começar de novo, com seriedade, com estudos embasados, chamando aqui as pessoas que conhecem da Seguridade Social. Essa tabela é a foto que está na última página da PEC, assinada pelo presidente da República e assinada pelo ministro da Economia. De onde sairá o trilhão? Dos mais pobres. A tabela está lá na PEC. Mais de 80% vai sair do regime geral de previdência social. E para onde vai o trilhão? O Paulo Guedes declarou: precisamos de 1 trilhão para ter potência fiscal suficiente para pagar a transição em direção ao regime de capitalização. É para isso que precisamos de 1 trilhão. Então, essa conversa que tem que resolver problema fiscal, que está vivendo muito, que isso tudo é conversa, que servidor público seria privilegiado porque passou num concurso dificílimo, porque contribui sobre o bruto, porque não tem fundo de garantia, porque contribui pagando, continua contribuindo depois que aposenta, é privilegiadíssimo, né? Então, não é nada disso. O negócio é que tem que ter 1 trilhão para financiar a capitalização, que temporariamente foi retirada, mas que já foram feitas várias declarações pelo ministro, pelo Onyx, também Lorenzoni, de que vai voltar, Essa é a questão. Precisamos de 1 trilhão? Vamos olhar a questão tributária. Apenas 2 projetos que estão aqui no Congresso, o PLP 9 de 2019, que trata do imposto sobre grandes fortunas, e o PL 1981-2019, que acaba com a isenção na distribuição de lucros. Só esses 2 aí, dão 1 trilhão e 400 bilhões em 10 anos, só esses 2. Agora, além disso, acabem com o privilégio das petroleiras, que estão levando 1 trilhão, acaba com a dedução dos juros sobre capital próprio, jabuticaba brasileira, insana, e várias outras coisas que não vai dar tempo de falar. Precisamos de 1 trilhão em 10 anos? Para de remunerar a sobra de caixa dos bancos. 1 trilhão 320 bilhões da dívida interna brasileira está em títulos da dívida usados ilegalmente para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Sobra dinheiro nos caixas dos bancos, os bancos depositam no Banco Central, o Banco Central entrega título da dívida para os bancos, e já que os bancos estão de posse dos títulos, eles recebem um juro diário. Não tem previsão legal para isso. O governo vinha falando que é para controlar a inflação. Isso sempre foi mentira, porque tem estudos oficiais que demonstram que a inflação brasileira decorre dos preços administrados e não tem nada a ver, e do preço de alimentos, e não tem nada a ver com o volume da base monetária, que no Brasil é 4% do PIB, a menor do mundo. Isso ficou escancarado em 2017, ano em que o IGP foi negativo. Denunciamos isso. O que o Banco Central fez? Apresentou o projeto de lei 9248, que cria a figura do depósito voluntário remunerado. Então, representantes do governo que estão aqui, não venham falar que falta dinheiro para a Seguridade Social. Se estamos destinando 1 trilhão nos últimos 10 anos para remunerar a sobra de caixa dos bancos e que nem tem previsão para isso, porque esse projeto de lei não foi aprovado. E o mesmo governo apresentou o PL 112 de 2019, que coloca essa remuneração da sobra de caixa dos bancos bem despistado lá no projeto de autonomia do Banco Central. Não venham falar que falta dinheiro. Se estamos dando benesse para lucros, benesse para fortunas, benesse para petroleiras, benesse para os bancos, benesse com o juro mais elevado do planeta. Precisamos de 1 trilhão? Basta auditar a dívida, que está repleta
repleta de ilegalidades, como essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, como o escândalo do swap cambial, como a aplicação de juros sobre juros, como a incorporação de dívidas privadas, até dívidas de bancos, incorporadas ao estoque da dívida, e nós pagando, sem discutir nada. Vamos falar de privilegiados? Se existe privilégio no Brasil, está naqueles que recebem lucros e não pagam nada, e nos banqueiros e nos donos, nos próprios bancos. A PEC irá reduzir o gasto com a Previdência para sobrar mais para o sistema da dívida e cumprir a PEC do teto. Já falei dos mais de 4 trilhões, ali estão os links, porque antes, quando eu apresentava isso, e representante do governo na mesa falava, não é bem assim. Só de falar que não é bem assim, já é assim, né? Agora eu ponho o link. Aquele link leva para uma tabela do Banco Central. Então, pronto, o número está certo. Essa PEC é recessiva, tem estudos acadêmicos da UFMG e vários outros. Ela é extremamente recessiva, porque ela provoca dano às pessoas que vão perder 1 trilhão em aposentadorias, em pensões e benefícios, principalmente os mais pobres. A tabela está lá assinada por Paulo Guedes e Bolsonaro. Dano à economia do Brasil, porque esse trilhão que vai deixar de chegar na mão das pessoas, vai deixar de chegar no consumo, vai deixar de chegar nos municípios e afetando, inclusive, as finanças públicas que vão perder isso. Dano às finanças públicas, porque se voltar a capitalização, a transição supera 10 trilhões, se custar aqui o que custou no Chile. A PEC abre espaço para o esquema fraudulento da securitização de crédito público, que desvia recurso arrecadado de contribuinte antes que o dinheiro chegue ao cofre público. Temos dinheiro para isso? Para desviar o recurso durante o fluxo da arrecadação? O próprio governo está apoiando isso através dos planos colocados para os estados e municípios, colocou para o Rio de Janeiro. Absurdo, esquema fraudulento, joga fora a lei de responsabilidade fiscal e toda a legislação de finanças do país. É a nova forma de gerar dívida, que nem é contabilizada como dívida e é paga por fora dos controles orçamentários, com recursos da arrecadação tributária desviados durante o percurso pela rede bancária. Um escândalo. Quem fala em déficit nunca leu o artigo 195 da Constituição. O artigo 195 da Constituição fala que a Seguridade Social vai ser financiada pelas contribuições e pelos orçamentos públicos. Durante décadas, só as contribuições sociais foram suficientes e sobraram dezenas de bilhões. Só a partir de 2016 é que não foi. E aí o governo tem que complementar. Está previsto no 195. Não tem que falar em déficit. Na Dinamarca, 75% do gasto da Seguridade é paga com recurso do orçamento fiscal. E ninguém chama isso de déficit lá. Tá? O déficit não está no Banco Central. O déficit está e sempre esteve no Banco Central. Na política monetária suicida. Está ali o resultado nominal. Durante décadas, produzimos superávit primário com o austericídio. E, enquanto produzíamos superávit primário, onde é que estava o déficit? No Banco Central, no juro abusivo, no pagamento de uma dívida que nunca foi auditada e que está eivada de fraudes, de ilegalidades e ilegitimidades. Cadê esse discurso aqui dessa casa? Aí é que está o problema do país. A crise derrubou o PIB, reduziu as contribuições. A crise tem servido de justificativa não só para a reforma da Previdência, mas para a emenda do teto, para a reforma da trabalhista, para as privatizações, que, aliás, hoje no jornal está anunciada a privatização da Petrobras, independência do Banco Central, esquema da securitização, sucessivos cortes e aprofundamento. A dívida, a crise tem sido a justificativa para tudo isso. E o que provocou a crise no Brasil? Nós não tivemos aqui quebra de bancos, que foi a causa da crise lá nos Estados Unidos. Ninguém esqueceu do Lehman Brothers e dos demais que foram salvos. Não tivemos pestes, adoecimento da população, não tivemos quebra de safra, nem guerras. Olha aí o que produziu a crise do Brasil. Vínhamos produzindo superávit primário, de repente,
inverteu a montanha azul, aquele gráfico é do Tesouro. Vínhamos tendo excesso de arrecadação da Seguridade Social, de repente virou. Vínhamos tendo aumento de arrecadação, inverteu. Vínhamos tendo aumento do PIB, é verdade, o PIB vinha crescendo devagar, mas vinha crescendo em média quase 4%, de repente caiu mais de 7% em 2015 e 2016. O que produziu essa crise? Se não tivemos aqui nenhum dos mecanismos que produzem crise no capitalismo. A crise foi produzida pela política monetária do Banco Central. O juro estava em 7,25 em 2013, dobrou em 2015 para 14,25. O Banco Central esterilizou 1 trilhão da economia, além de prejuízos abusivos do swap cambial e etc. Mais um minuto. Ok. Crise para quem? Bancos não produzem riqueza alguma, enquanto toda a economia definha, o PIB despenca, o povo está desempregado e desesperado, empresas de todos os ramos fechando, os bancos não param de bater recorde e a extrema pobreza, que já tinha saído das estatísticas brasileiras, atinge 13,2 milhões de pessoas, enquanto o lucro dos bancos explode. Não é a Previdência que tem feito a dívida crescer, senhor Paulo Guedes, que errou feio lá na exposição de motivos. O que tem feito a dívida explodir é a política monetária do Banco Central, com os maiores juros do planeta, com a remuneração da sobra de caixa dos bancos, com a swap cambial e vários outros mecanismos. De 95 a 2015, produzimos 1 trilhão de superávit e a dívida saiu de 86 bi e chegou em 4 tri. Representante do TCU, numa audiência pública aqui no Senado, há poucas semanas, afirmou que a dívida não serviu para investimento. É uma dívida financeira. E o mercado já sabe que a trajetória é insustentável, mas ele já está pegando a parte dele. Já está saindo artigos, sempre os artigos, que falam que as reservas podem ser usadas para pagar a dívida, tá? Bom, o rombo está no gasto financeiro. Eu tenho uma observação em relação ao gráfico que você colocou, porque considera só parte dos juros. Grande parte do juro está sendo contabilizado dentro da amortização e nós já temos trabalho sobre isso, apresentado inclusive ao Ministério Público. Acabou o tempo, mas essas telas ficam aí. Eu só queria mostrar essa, senador, um segundo. Nós precisamos de reduzir a desigualdade no Brasil. É uma vergonha para todos nós, a 9ª maior economia mundial, ter a pior distribuição de renda do mundo, 79º no ranking dos direitos sociais. O atual Congresso, eu deixo aqui uma pergunta, entrará para a história como aquele que destruiu a Seguridade Social? Destruiu o maior patrimônio social conquistado em 88? Eu espero que não. Nós temos alternativas. Parar de aumentar a dívida de forma inconstitucional, reverter a política monetária, tributar quem pode pagar e fazer auditoria com participação cidadã. Muito grata. Essa foi Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã.